Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso RitmoCast, nosso podcast sobre cardiologia, arritmias e outras coisas mais aí do nosso dia a dia. Meu nome é Cláudio, estou aqui com o meu amigo, Dr. Gustavo Reis, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, eu acho que o Dr. Gustavo gosta mais ainda, né, Gustavo? Sem dúvida. Que é isso aqui, olha, pessoal. Esse bichinho aqui que... Talvez muitos não conheçam, né, Cláudio? Exatamente. Isso aqui traz muita angústia, muita preocupação para alguns, outros talvez já conheçam. Esse aqui é o marca-passo. Famoso marca-passo. Gustavo, então hoje, né, nosso tema nós vamos falar aqui porque que os nossos amigos que nos assistem aí, estão nos acompanhando, eles precisam saber a respeito do marca-passo, né? O que é marca-passo? Ou, se nós formos usar a nomenclatura mais correta, né, o nome e sobrenome, né, são os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, né? Perfeito. Queria que você explicasse um pouquinho para nós o que é o marca-passo, quando que isso começou, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, obrigado, Cláudio. Obrigado a todos aí que nos assistem. É uma honra poder falar de um assunto tão especial, que é estimulação cardíaca, né? Em especial aí o marca-passo, que é o dispositivo mais conhecido de todos. Mas existem outros, né, dispositivos cardíacos implantáveis, como desfibrilador, ressincronizador. E vamos tentar, Cláudio, explicar, né, um pouquinho de cada um para o público poder entender para que serve, né? Quando que começou isso aí, Gustavo? Conta para nós aí. O marca-passo, Cláudio, a gente já tem quase 100 anos de história, aí, desde 1932. Só que os primeiros marca-passos, né, que foram utilizados foi primeiramente para pacientes com coração lento, né? Então o marca-passo ele serve para tratar coração lento, que são as chamadas bradicardias ou bradiarritmias, tá? E existem diversos tipos, né, de coração lento, por diversas causas, né? Desde problemas na produção elétrica do coração, então o coração ele está produzindo, né, o batimento, a parte elétrica de uma maneira lenta. Mas também existe corações que às vezes até produzem a eletricidade numa velocidade normal, digamos assim, numa frequência normal, só que há um problema na condução elétrica. Então já eu explico melhor essa parte da anatomia, da eletricidade do coração. Mas ele surgiu então para resolver problemas de coração lento. Mas inicialmente eram dispositivos externos, então era um gerador que ficava para o lado de fora do paciente. E se utilizava uma manivela, rodava uma manivela para poder produzir a eletricidade e fornecer essa eletricidade para o coração. Então o paciente tinha ali o coração mais lento, eram colocados ali cabos mesmo no seu coração e tinha que ficar alguém ali girando uma manivela para gerar o impulso elétrico e corrigir ali o batimento cardíaco. Provavelmente era o estudante, né? o interno, o residente, né? Que fazia essa função. Mas era isso mesmo, era exatamente isso. Precisava de alguém para ficar girando a manivela. E a pessoa ficava na cama mesmo, deitada, não conseguia fazer mais nada. Não conseguia fazer mais nada. E isso foi progredindo, né? Até surgir ali em 1958 o primeiro implante de marca-passo, né, no corpo humano. Isso é na Suécia. Tá? Então isso aí já temos aí um bom tempo de história do marca-passo. E como toda tecnologia, isso foi evoluindo, né? Então os dispositivos foram evoluindo, os dispositivos de marca-passo foram ficando menores. Tá? Iniciou-se depois a possibilidade da gente fazer ajustes nesse marca-passo, da gente fazer leitura, né, que a gente chama de telemetria, podemos selecionar qual que é a melhor frequência cardíaca para aquele paciente, enfim, começou-se a evoluir essa tecnologia e permitindo então mais bateria, tempo maior, dispositivos menores, e possibilidade da gente fazer essa programação de marca-passo. Então, no começo, o marca-passo, então, para que a gente possa entender, ele é um computador e uma bateria, né, Gustavo? Isso. E esse computador é quem faz ali o gerenciamento, né, dos batimentos cardíacos, controle da frequência cardíaca de quem é portador de marca-passo, né? Os primeiros marca-passos não permitiam muito isso, né, pelo que você falou, não, né? Era uma programação mais ou menos fixa ali, colocado, né, embaixo ali da pele, né, do tórax, né? E as baterias também, elas eram meio restritas, né, com relação a isso, né? Durava pouco tempo. Teve um grande avanço, isso foi em 1981, quando foi agregado aos marca-passos os microprocessadores. Então aí sim a gente teve muito ganho, né, com relação à durabilidade, à redução de tamanho, à possibilidade de ajuste, de programação do aparelho. Mas o marca-passo é isso, Cláudio, igual você mostrou, ele é um aparelho hoje em dia, né, pequeno,
no qual a gente faz uma cirurgia assim, considerada, né, pouco invasiva, né, uma cirurgia onde se faz um corte muito pequeno, em torno de 4 centímetros, na região aqui do tórax, próximo da clavícula. E esse dispositivo, ele é tudo. Então, nesse pequeno aparelho, nós temos aqui os processadores, o software, o hardware e a bateria, tá tudo aqui. Então, ele é um computador que vai cuidar da parte elétrica do coração nesses pacientes que têm alguma deficiência de produção da eletricidade ou na condução. É importante a gente frisar, Cláudio, que o nosso coração, para ele bater, o que é o batimento cardíaco? A gente pensa muito em batimento, né? O paciente pensa muito em batimento. A gente pensa em batimento, a gente está pensando em contração, em músculo do coração batendo, em contratilidade. Mas para que isso aconteça, é necessário um estímulo elétrico. Então, o estímulo elétrico ele vem antes do batimento em si. Então, a gente precisa dessa atividade elétrica. E é justamente aí que entra o marca-passo. Nessas pessoas com deficiência de gerar esse impulso elétrico. Aí é onde o marca-passo vai fazer essa substituição. E quem que precisa de marca-passo? Né? Você falou dos pacientes que têm necessidade. Então, hoje em dia, quais são as pessoas que vão precisar de um aparelho desse, como esse, por exemplo? Hoje nós temos pacientes aí desde recém-nascidos, né? Até com 104 anos, né? Foi a paciente mais velha e de mais idade, né? Que a gente fez uma substituição de gerador de marca-passo. Então, assim, qualquer pessoa está suscetível a precisar de um marca-passo. Naturalmente que com o avançar da idade, aumenta essa probabilidade. A gente tem mais pacientes idosos com marca-passo do que pacientes jovens, tá? Não existe um número mágico, né? Mas a gente vai pensar, geralmente, as pessoas, né, de maneira geral, vão pensar, coração lento, né, talvez precisa de um marca-passo. Não existe um número mágico, né? Uma frequência de 50, uma frequência cardíaca de 40, de 35, depende de uma série de fatores, tá? Incluindo principalmente o porquê que essa frequência está baixa, se isso é algo do problema do coração, da rede elétrica do coração, ou isso é algo, uma influência externa. Por exemplo, se tem um paciente atleta, né? A gente tem pacientes bem condicionados, atletas, há uma modulação da frequência cardíaca nesse paciente, eles são mais bradicárdicos, eles têm o coração mais lento, mas não tem sintomas, não tem risco de vida, não precisam de marca-passo. Então a gente vai pesar a idade, a gente vai pesar se esse problema ele vem do coração, ou ele vem de fora do coração, é uma influência, né, sobre o coração. É óbvio que exames vão ser feitos, eletro, Holter, para tentar entender melhor esse cenário. E o sintoma é algo muito importante, né? Então, quando a gente tem coração lento, sintomático, e aí o que pode vir de sintomas? Por exemplo, falta de ar, principalmente aos esforços, tonturas e sinais de alertas, né? Sinais de mais gravidade, por exemplo, um desmaio, uma perda de consciência. A gente pode estar diante aí de uma bradicardia, de um bloqueio de algo de gravidade. E muitas vezes o paciente ele tem que ser submetido ao marca-passo num cenário de urgência. Entendi. Então, via de regra, assim, em linhas gerais, quem tem necessidade de um marca-passo são pessoas que, por alguma condição, né, têm problemas ou na geração do impulso elétrico, que comanda os batimentos cardíacos, né? E você falou também problemas na condução desse impulso elétrico através do músculo, né? Exato. Que podem também ter coração mais lento, bradicardia, né? E todos esses sintomas que você mencionou. Isso, né? Perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da cirurgia, né? Você falou que é feita uma incisão aqui na região abaixo da clavícula, né? Tá. Até vou pegar um eletrodo aqui. Isso, explica um pouquinho para nós, assim, então, como que é feita essa cirurgia, quanto tempo ela dura, se precisa ser feita em hospital ou não, como que ela é? Tá, a cirurgia, ela é uma cirurgia, como eu mencionei, minimamente invasiva, então um pequeno corte próximo aqui da clavícula. Nesta região aqui, nós vamos criar um espaço, tá, que nós chamamos de loja, onde vai ser alocado o aparelho, tá, onde vai ser alocado o marca-passo. Só que nós precisamos levar essa corrente elétrica até o coração. Então, para isso, nós vamos precisar de um cabo eletrodo. Tá? Então, esse cabo eletrodo, como está aqui na minha mão, ele é conectado ao gerador, que vai estar aqui embaixo da pele do paciente, geralmente embaixo da gordura, né? A gente deixa no tecido subcutâneo. Mas pacientes muito magros, a gente coloca ele por baixo do músculo, fica melhor. Né?
E esse fio, esse eletrodo, esse cabo, ele vai ser guiado até o coração, né? Através de uma veia. Então nós temos umas veias profundas aqui na região do tórax. Essas veias, elas vão até o coração, elas drenam até o coração. E nós vamos, através dessa veia, chegar lá no coração, tá? Tem casos que nós colocamos um eletrodo, um cabo desse no coração, tem casos que são 2, tem casos que são 3, depende do problema do paciente, tá? Mas a maioria, né, é o marca-passo que nós chamamos de dupla câmara, que ficam com 2 cabos desse no coração. E esses cabos servem então para levar a eletricidade do aparelho até o coração do paciente, tá? De certa maneira, é isso que vai substituir o funcionamento daquele circuito elétrico que deveria comandar os batimentos cardíacos num coração normal, sem doença, sem nada. Exatamente. Isso é feito em ambiente hospitalar. Então a gente interna o paciente. É realizado ou numa sala de centro cirúrgico ou numa sala de hemodinâmica, também é uma sala preparada para esse tipo de procedimento, tá? Nós fazemos com o paciente sobre uma sedação, o paciente apenas não ter desconforto, não a necessidade de anestesia geral, tá? Então a gente faz sob sedação. É um procedimento variável, depende do tipo de dispositivo que a gente está implantando, do nosso objetivo, do local que a gente quer colocar esse eletrodo. Cada caso é um caso, né? Mas uma média de 1 hora de procedimento para fazer um implante assim, bem realizado, numa boa posição, com uma boa técnica. Uma média de 1 hora. Mas depende do que vai ser feito, né? Então temos que selecionar e individualizar cada caso, tá? Tem alguns cenários especiais, né, Gustavo? Às vezes marca-passo em criança, né? Como principalmente as crianças menores, né? Eles não são colocados dessa maneira, né? Isso que você explicou pra gente seria a cirurgia clássica, né? Marca-passo num adulto jovem, num adulto, numa pessoa mais idosa, né? Mas talvez numa criança o acesso cirúrgico é um pouquinho diferente, né? Uma cirurgia normalmente feita com anestesia geral, né? Isso. Então é essa técnica mais habitual. E dentro dos casos especiais, né, a gente pode necessitar, por exemplo, de um marca-passo que vai pelo lado de fora do coração e não por essa veia, né, como eu citei, que é o mais habitual. E aí sim, aí vai ser com anestesia geral. Criança muito pequena pode ser necessário fazer essa técnica, né, pelo lado de fora. Também já existe, né, com o avançar aí da tecnologia, o marca-passo sem fio, né, que é chamado leadless. É o tamanho de uma cápsula, né, de medicamento, e que a gente implanta pela virilha do paciente, como se fosse por um cateterismo, né, uma maneira só apenas das pessoas entenderem melhor essa técnica. Então a gente vai pela virilha, sobe, né, esse dispositivo até o coração, a gente libera ele no coração, ele fica agarrado ao músculo, né, do coração, e ele não tem fio, e todo aquele... Ele tem 2 centímetros de tamanho, né, e todo o sistema dele, né, tanto de microprocessador, de bateria, está nesses 2 centímetros. Inclusive, a gente fez aqui em Londrina, né, o ano passado, o primeiro caso no Paraná, desse marca-passo sem fio. Até foi uma cirurgia muito interessante, uma tecnologia muito interessante. Isso sem comprometer, né, o funcionamento, né? Funciona de maneira muito semelhante a um marca-passo convencional, que já é muito pequeno, né? Já é muito reduzido em tamanho. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de substituição, bateria, né? Porque essas baterias, embora elas tenham avançado muito, né? Hoje em dia são baterias de lítio, né? Elas têm uma durabilidade, certo? A média de durabilidade é de 8 a 10 anos, tá? Uma média. Vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, o tanto que o paciente depende e usa do marca-passo, tá? O marca-passo, ele é um dispositivo inteligente, tá? Então ele fica de olho no batimento do paciente. Se o batimento ele está indo bem por conta própria, às vezes o marca-passo ele fica apenas observando e ele entra em ação imediatamente quando necessário. Questão de milissegundos, tá? E tudo isso é programável, tudo isso a gente que ajusta. Cada paciente o ajuste é diferente. Por isso é importante sempre ele passar em avaliação com um médico, com um profissional da área, especialista em marca-passo, para fazer essa análise. Então, via de regra, o paciente, ele a cada 6 meses passa numa avaliação com a gente vai fazendo esses ajustes. Nós vamos monitorando essa bateria, né? A gente não quer ter surpresa desse dispositivo acabar a bateria, porque tem pacientes que dependem totalmente do marca-passo. Sem bateria, o paciente iria a óbito. Então, a gente vai monitorando. Uma média de 8 a 10 anos é necessário fazer a substituição da bateria.
E os eletrodos costumam durar mais, né? Esses cabos que vão até o coração, a maioria das vezes a gente não precisa mexer neles nessa etapa daí depois de 8 a 10 anos. É uma substituição, é um procedimento um pouco mais simples, se não precisar mexer com nenhum dos cabos. É um procedimento rápido, faz uma incisão ali no mesmo local. Só que isso é até legal de comentar, né? Porque quando a gente fala em troca de bateria, as pessoas pensam como se você abrir o marca-passo, manter o mesmo aparelho, mas abrir e trocar a bateria. Na verdade, não. É substituído todo o aparelho. Substitui o aparelho inteiro, ele é integrado, a bateria está integrada nele. Não tem como trocar somente a bateria. Então, a gente troca todo o dispositivo, né? E explica um pouquinho para nós, então, como que é feita essa análise, né? Então, porque o paciente ele vai periodicamente ao consultório, né? Obviamente é substituída essa bateria antes da bateria acabar, né? A gente não espera acabar a bateria para substituir, a gente substitui alguns meses antes da bateria se esgotar. E como que é feita essa análise? O que a gente usa para fazer essa análise, Gustavo? Perfeito. E a programação também, né? Que é o mesmo aparelho que a gente usa para analisar, é o mesmo que a gente usa para programar e ajustar. Isso. Aqui no Brasil, basicamente nós temos 4 marcas de marca-passo, né? Nenhuma é nacional, então são marcas americanas, alemã. E cada marca tem um aparelho que a gente faz essa leitura, tá? Como se nós chamamos, né, de programador, como se fosse um computador, né? Só para as pessoas entenderem. Então ele é um computador que é capaz de se comunicar com o marca-passo, tá? Por um processo que a gente chama de telemetria. Então, com um paciente lá no consultório, monitorado, deitado, nós acessamos as informações desse marca-passo por telemetria, tá? E ali em tempo real a gente consegue, além de pegar todas as informações, né, fica tudo gravado, então a gente sabe há quanto tempo tem, quanto que o paciente está usando do marca-passo, tá? Se está fazendo arritmia novas, vamos supor que nós colocamos o marca-passo porque ele tem um coração lento. Mas vamos supor que esse paciente tem momentos que ele faz arritmias que disparam, como por exemplo uma fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum. Ele registra, então a gente consegue acessar essas informações. Conseguimos confirmar ali também por testes na hora se esses cabos, se esses fios, eles estão funcionando de maneira plena, que é importante que tudo esteja funcionando bem, tá? E ali a gente faz o ajuste baseado na doença do paciente. Então, cada caso é um ajuste em específico. É uma avaliação relativamente rápida, depende também de cada caso, né? Mas vai durar de 15 minutos a 30 minutos, dependendo de cada paciente, tá? E terminada essa avaliação, a rotina é que a cada 6 meses, né, a gente repita. Tem casos que às vezes a gente precisa ver mais precoce, tá? Isso vai depender de cada paciente. E existe, inclusive, Cláudio, a possibilidade do monitoramento à distância, né? Então a gente já tem dispositivos, né? Já faz parte da nossa rotina, a gente tem já uma porcentagem de pacientes com dispositivos que nós conseguimos fazer a monitorização à distância. Então é enviado para a gente, né, através de uma central criptografada, segura, as informações sobre o marca-passo. Então, se o paciente tiver uma disfunção, uma arritmia, uma depressão de bateria, alguma coisa assim, nós somos notificados praticamente em tempo real. Isso é muito interessante, né? Muitos pacientes, às vezes, moram longe do médico, né? Distante, em outras cidades, né? Então, tem a possibilidade de ter ali na casa dele um dispositivo que vai fazer essa comunicação. Inclusive, tem alguns dispositivos hoje em dia que fazem essa comunicação e o envio de informações para o médico do paciente pelo próprio celular. Comunicação por tecnologia Bluetooth. Isso. Então, isso é muito útil, né? São coisas novas, né? Tecnologias novas que só vêm a trazer benefício para quem é portador desses dispositivos. Sem dúvida. E não tem só marca-passo, né, Gustavo? Na verdade, quando a gente fala em dispositivo implantável, né, cardíaco implantável, o marca-passo é o carro-chefe deles, né? Que as indicações para marca-passo elas são muito amplas. Mas existem outros dispositivos também que também têm função de marca-passo, mas que servem para tratar outras coisas, correto? Perfeito, correto. Nós vamos ter no futuro próximo uma oportunidade de falar com mais detalhes sobre estes, tá? Mas assim, o que nós temos além do marca-passo? Então o marca-passo, como eu disse no início, ele serve para tratar coração lento, tá? Então as chamadas bradicardias. Só que existem outros problemas, outras arritmias, que são as taquiarritmias. São as arritmias de coração acelerado, tá? Por exemplo, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular,
que são arritmias, Cláudio, que trazem em muitos cenários risco de morte súbita. Tá? Muitas vezes em pessoas jovens, tá? Às vezes até atletas, pessoas, e por diversos motivos. Tá? Então pode ser decorrente, por exemplo, desde doença do coração, o paciente teve infarto, no infarto fez uma cicatriz, aquela cicatriz gera essas arritmias que disparam. Ou a gente pode ter pacientes que nasceram com doenças genéticas, síndromes hereditárias, alterações de canais iônicos do coração, e que podem fazer também essas arritmias que disparam o coração de uma maneira súbita. Muitas vezes a primeira manifestação, inclusive, é morte súbita. Então, são doenças que causam parada cardíaca cardíaca, Gustavo? Por coração acelerado. Tá? E aí nós vamos precisar de um aparelho capaz de reverter a parada cardíaca. Né? Então, só para fazer um comparativo, né, para se entender melhor, igual às vezes o pessoal vê num filme, o paciente teve uma parada cardíaca, está lá na sala de emergência do filme, vem lá o médico e desfibrila, dá aquele choque do lado de fora. A gente tem aparelhos que fazem isso por dentro, de uma maneira automática, que são os cardiodesfibriladores. É porque são pessoas que podem ter essa arritmia em qualquer momento durante a sua vida, né? Tem um risco aumentado de ter essas arritmias e não vão ficar dentro do hospital o resto da sua vida, né? Elas querem ter uma vida normal. Exato. E aí é isso que o aparelho ele vai propiciar, né? Que elas tenham uma vida normal, dentro talvez de alguma limitação, mas que não precisem ficar no hospital, né? Exato. Possam ter seu lazer, ficar com a sua família, ter seu trabalho, inclusive, até praticar exercício, né? Vida normal, A gente cabe ao cardiologista, ao especialista em arritmia, identificar quem são esses pacientes de risco e uma vez que a gente implanta o desfibrilador neles, nós vamos proporcionar uma qualidade de vida para eles, justamente eles vão seguir vida normal, igual um portador de marca-passo, né? E o desfibrilador ele é colocado da mesma maneira, né? Mesma técnica, tá? Então é só para mostrar para vocês a diferença de tamanho. O desfibrilador ele acaba sendo um dispositivo maior, tá? Ele também funciona como um marca-passo, tá? Mas o objetivo principal dele é fazer a desfibrilação, é dar esse choque caso tenha uma parada cardíaca, tá? Ele é maior porque ele vai precisar de um capacitor, ele vai precisar carregar e desfibrilar, entregar essa energia. Ele precisa de muito mais bateria do que um marca-passo convencional, né? Isso. Em termos de durabilidade e vida útil, elas vão ser semelhantes, só que dependendo também do tanto que o paciente necessitar desse aparelho. Cada vez que ele for utilizado, né, for dado uma descarga, a bateria dele vai naturalmente reduzir, né, a vida útil. Sim. Mas a técnica de implante, a técnica cirúrgica, ela é muito semelhante. A única diferença é que esses costumam ser pacientes mais graves. Então, em alguns casos, é necessário um pós-operatório um pouco mais cauteloso, um pós-operatório em UTI. Então, a gente pode ter algumas pequenas diferenças. Mas em termos de técnica cirúrgica, é semelhante. Interessante, né? E tem até um tipo especial de desfibrilador, né, Gustavo, que os eletrodos não vão pela veia, né? Eles ficam na parte de fora do tórax também, né? Que é o desfibrilador ou CDI subcutâneo, também, né? É isso. Nós temos o famoso CDI subcutâneo. É uma tecnologia também muito interessante que ela agregou, né, um conceito fundamental de que se puder evitar, né, de ter um sistema dentro do coração, um sistema dentro da veia, eu vou preservar esse sistema venoso e vou preservar o coração. E aí vou minimizar risco de trombose, vou minimizar risco de infecção dentro do coração, que é chamado de endocardite, que seria algo muito grave. São coisas raras de acontecer, mas que podem acontecer, né? Mas que podem. Quem tem marca-passo. Então existem alguns pacientes que eu preciso ter um desfibrilador, para caso ele tenha uma parada cardíaca, ele dê um choque e desfibrile. Mas esses pacientes que não precisam de marca-passo, da função de marca-passo, não precisa ter um fio lá dentro estimulando o tempo todo, a gente poderia optar por usar esse desfibrilador subcutâneo. Né? Ele não fica aqui, né? Ele fica na lateral do tórax. Fica na lateral do tórax. Habitualmente, daí já costuma ser feito com anestesia geral, apesar de ser possível fazer com sedação e com um bloqueio regional, mas a gente costuma fazer habitualmente com anestesia geral. É um procedimento também 1 hora, mais ou menos, de duração, tá? E que deixa o paciente ficar protegido. A partir do momento que a gente implantou, ele está protegido ali. E a eficácia desses aparelhos, tanto o que vai por dentro do coração, quanto esse por fora do coração, que é o subcutâneo, é 99%, né? São equipamentos muito eficazes, né? Interessante.
E, bom, você já apresentou quase a família toda, né, dos dispositivos para nós, né? A gente falou de marca-passo convencional, marca-passo sem eletrodo, falamos dos tipos de desfibriladores, né? Mas existe mais um, né, que são os marca-passos ressincronizadores, né? Que até podem ter função de desfibrilador também, né, Gustavo? Perfeito. E aí entra o conceito, então, Cláudio, eu estou aqui na minha mão também, ele já é um aparelho um pouco maior, semelhante ao desfibrilador, né? O conceito de ressincronização. Né? E aí a gente já está falando de uma outra entidade de doença cardíaca, que é a insuficiência cardíaca. Tá? Então, muitos pacientes têm a força do coração reduzida, a capacidade de bombeamento, de contratilidade. Esses pacientes, muitos deles apresentam isso por conta de uma dissincronia entre os dois lados do coração, né? Principalmente pacientes que têm um bloqueio, um atraso do lado esquerdo do coração, que a gente chama de bloqueio de ramo esquerdo. É como se um lado estivesse correndo mais rápido que o outro, né? Isso, um lado contrai primeiro que o outro. E aí a gente perde performance. Você pensa numa contratilidade sincrônica, os dois lados batendo ao mesmo tempo. Agora pensa um lado batendo primeiro do que o outro. A gente perde potência, né? E aí nesse cenário a gente pode utilizar esse dispositivo que é um ressincronizador. Então nós vamos colocar um eletrodo a mais, um fio a mais. Geralmente são 3 eletrodos. Fica um no átrio e aí a gente coloca um no ventrículo direito e um no ventrículo esquerdo, né, por um caminhozinho onde tem ali chamado seio coronário. E aí nós vamos fazer os dois lados do coração baterem de uma maneira mais harmônica, mais sincrônica, muitas vezes simultâneo, vai depender da nossa análise, pode ser às vezes interessante até ter uma diferença entre um lado e o outro, mas habitualmente de maneira sincrônica, e aí a gente ganha força. Só que esses pacientes, Cláudio, com insuficiência cardíaca, muitas vezes eles também têm risco aumentado de parada cardíaca, então é interessante ter um desfibrilador associado, e muitas vezes eles têm bloqueios também em coração lento, então a gente precisa da função de marca-passo também. Então tem dispositivo que agrega tudo isso. Ele funciona como marca-passo, ele funciona como um desfibrilador caso tenha uma parada cardíaca, e ele funciona como um ressincronizador tratando a insuficiência cardíaca. E é um dispositivo muito utilizado, né? Talvez as pessoas não conheçam muito, mas isso é um dispositivo muito utilizado. Insuficiência cardíaca também é uma doença onde a gente tem um grande volume de pacientes. Legal, né? Então a gente tem várias ferramentas, na verdade, que tem o objetivo não só de prolongar a vida, né, das pessoas, né, como o marca-passo, por exemplo, ou um desfibrilador, mas também de melhorar a qualidade de vida, né? Que melhorar a insuficiência cardíaca, né? Que é uma doença tão grave e às vezes tão limitante, né? Do ponto de vista do dia a dia mesmo, né? Até para pequenas atividades, às vezes, né? Como tomar banho, se alimentar, trocar de roupa, né? Então, um aparelho conseguir melhorar isso, né? Isso. Sem dúvida, melhora bastante. E tão importante quanto exatamente aumentar, né, a longevidade é melhorar a qualidade de vida, né? Esse paciente viver com qualidade. Uma pergunta muito frequente assim que a gente vê no consultório, né? Uma preocupação grande, né? Tanto dos pacientes que são portadores desses dispositivos e também das famílias, né? Dos pacientes que são portadores desses dispositivos, é o que quem tem um dispositivo cardíaco, marca-passo, por exemplo, quem tem marca-passo, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então eu separei aqui algumas perguntas, Gustavo, que eu queria te perguntar, na verdade, queria te fazer essas perguntas. Para que você pudesse explicar para nós, né? Então, por exemplo, quem tem marca-passo ou esses dispositivos, pode, por exemplo, fazer atividade física? Perfeito. Isso é uma questão muito importante, Cláudio. Fazendo primeiro um apanhado mais geral. Marca-passo, portadores de marca-passo, hoje em dia, praticamente é vida normal, tá? Inclusive, o dispositivo ele foi colocado para a gente proteger o paciente e dar liberdade para o paciente em ter uma vida normal, tá? Incluindo atividade física. Então, são, de maneira geral, autorizados a fazer atividade física. Em alguns casos, a gente só precisa fazer um ajuste específico dependendo da doença de base, dependendo do motivo que ele foi implantado, né? E muitas vezes aí quem vai limitar a atividade física não é nem a presença do marca-passo. O que vai limitar é a doença por si, o motivo que ele foi colocado, tá? Então, às vezes são doenças que não acometem apenas o coração, muitas vezes o paciente tem uma doença sistêmica, que a gente fala, que acomete outros órgãos. Então, assim, às vezes ele está limitado nem é somente pelo marca-passo. É importante a avaliação, né, com o especialista, a individualização do caso, né? O marca-passo, ele vai simular a frequência cardíaca, por exemplo, de uma pessoa que não tem marca-passo, né? Então, o marca-passo, ele tem sensores,
ele acelera o batimento conforme o paciente está se esforçando, tá? Só que se ele não estiver bem regulado, bem ajustado, a gente pode ter alguns problemas, incompatibilidades eletrônicas, tá? Que o paciente chegar numa frequência muito alta, por exemplo, pode gerar alguma disfunção e algum sintoma na hora, né? Não um risco de morte súbita, mas ter algum sintoma ali na hora, uma tontura, até mesmo um desmaio. Então a gente precisa analisar cada caso, tá? Mas via de regra, quem tem marca-passo pode fazer atividade física, pode viajar, pode assistir televisão, pode usar celular, pode usar controle remoto, pode usar micro-ondas, pode ter vida normal, porque existem muitos, né, estigmas, muitas preocupações, né, com o dia a dia do portador do marca-passo, mas isso vem muito lá das primeiras gerações de dispositivos, né? Então ele pode, por exemplo, fazer uma caminhada, musculação, ele poderia fazer, né? Pode. Esportes assim de um impacto maior, por exemplo, ou que vão exigir grandes movimentos, você vai precisar tomar alguns cuidados, correto? Sim, sim. Se a gente faz movimentos de grande amplitude ou com muita força, naturalmente a gente vai gerar um estresse, e aí principalmente para o cabo eletrodo, né? Nem pensando tanto no problema com o gerador em si, mas pensando no problema do eletrodo. Quanto mais estresse a gente gerar para esse eletrodo, é óbvio que há um risco, né, de uma fratura, de um mau funcionamento do eletrodo. Apesar... Uma estrutura durável, mas é delicada, Uma né? estrutura durável, mas é delicada. Para a gente ter uma ideia, só para as pessoas terem uma ideia, essa estrutura, parte dela está aqui na caixa torácica, e é isso que nós estamos falando, né? Da musculação, do movimento, vai acabar a forçar esse eletrodo aqui na caixa torácica. Mas lembra também da parte que está lá dentro do coração, né? Esse fio está passando por uma válvula, e esse coração está batendo. E num adulto ali, ele vai bater mais ou menos 100 mil vezes por dia, né? Ao longo de anos, ele vai bater milhões de vezes. E é milhões de vezes que esse cabo eletrodo está se movimentando ali. E mesmo assim a gente vê uma taxa pequena, né, de problemas. Então assim, ele é uma estrutura bastante segura. Mas esportes onde há risco de um impacto, né, forte, de um trauma, ou que vá fazer movimentos repetitivos, movimentos com muita carga, sem dúvida a gente vai ter que pesar com o paciente. Olha, realmente você quer isso? Né? Isso é fundamental para a sua vida? Você não vive sem isso? Né? Então, por exemplo, né, me vem à mente assim, tênis, vôlei, futebol, né, golfe, por exemplo, né? Acho que tudo isso deve ser pesado com o médico, né? Deve ser avaliado com o médico para entender que tipo de esporte pode ou não é recomendado que se faça. Né? Temos pacientes às vezes que falam, ó, mesmo você recomendando, né, que não faça, ele faz. Não, doutor, isso eu quero fazer. Tá bom, mas ele tem que estar ciente dos riscos, né? E a gente vai acompanhar talvez mais frequente, né? Mas de maneira geral, né, atividades leves, moderadas, são atividades até que devem ser realizadas, né? Que vai ter os outros benefícios do exercício. Né? Os riscos para esses casos que são muito particulares, né? Envolveriam talvez desgaste precoce, né? Ou mesmo necessidade de substituição de algum dos componentes mecânicos ali, como o eletrodo, né? Sim. Uma pergunta, inclusive, que muitos pacientes fazem no seguinte sentido. Se eu fizer exercício, eu gasto mais rápido a bateria do marca-passo? Isso não é verdade, né, Gustavo? Claro, assim, vai depender muito da frequência cardíaca, né? Se você tá, igual eu falei, esses marca-passos, ou ele tem um sensor próprio, né? O sensor próprio que conforme você está se exercitando, ele aumenta a frequência cardíaca, ou também esses marca-passos, eles são capazes de seguir o coração do paciente. Então ele percebe que o paciente está aumentando a frequência no átrio e ele às vezes vai estimular o ventrículo, né? Óbvio que se você é mais ativo, né, você vai ter frequências mais elevadas, talvez gaste um pouco mais, mas assim, no final a diferença vai ser pequena. Tá? Talvez ele reduza ali a duração da bateria em poucos meses do marca-passo, né? Mas ele não precisa se privar de fazer uma atividade física por todos os outros benefícios que ele vai ter. Exato. Né? Do que substituir uma bateria de marca-passo, né? Substituir um gerador de marca-passo 1 ou 2 meses mais cedo. Isso, exatamente. Que ele faria se ele ficasse sedentário, com todos os riscos, né? Do sedentarismo. A gente já sabe hoje em dia que quem faz menos exercício vive menos também, né? Então não deve ser uma preocupação essa, né? De cuidados, assim, só evitar, né? A gente tenta evitar que o paciente se exponha também a grandes campos magnéticos. Tá? É isso que eu queria te perguntar. Então, existem algumas fontes de energia magnética, né?
ou de outros tipos de radiação em casa, por exemplo, né? Então, por exemplo, você já mencionou micro-ondas, fornos elétricos, eletrodomésticos em geral, como telefone sem fio, por exemplo, rádio, televisão. Precisa ter algum tipo de cuidado com relação a isso? Tem cuidado com relação ao aterramento, né, dos eletrodomésticos. Então é importante que esses eletrodomésticos estejam aterrados, tá, de maneira adequada. Isso aí já vai minimizar disfunções nos dispositivos, principalmente no marca-passo. Tá? Micro-ondas, se ele é um micro-ondas que está funcionando de maneira adequada, ele não tem, né, não está danificado, não tem problema, tá? Mas precisa ligar o micro-ondas e sair correndo no micro-ondas. Não precisa, né? Como se fosse uma bomba, né? O paciente não pode tá ficar ali na frente. Tinha uma lenda, né? Não podia ficar na frente do micro-ondas, né? Isso tá ali na ponta do pé e aperta e sai correndo, né? Isso é mito, né? Não, isso não precisa, pode ficar tranquilo, tá? Então a gente... e nos eletrodomésticos de maneira geral também tranquilo. Telefone sem fio. Telefone celular. Remoto. Telefone celular, a maioria não tem problema, tá? A gente tem alguns dispositivos, né, de gerações mais recentes, com tecnologias ali de carregamento por indução, onde há uma maior concentração de ímã nesses dispositivos, tá? E nesses celulares é recomendado mantê-los pelo menos a 15 centímetros do aparelho. Dificilmente você ficaria a 15 centímetros. Então, basicamente, é evitar ficar com o celular no bolso da camisa, por exemplo. A gente vai ter mais esse problema com pacientes, né, que usam camisa com bolso. Então, não é recomendado deixar ali no bolso. Agora, para o dia a dia... Não gerar nenhum tipo de eventual interferência com o marca-passo, né? Para o dia a dia, sim, a gente não vê, né, problema. E mesmo esses pacientes que têm esses tipos de dispositivos, quando passo em consulta comigo e eu faço a leitura, faço a telemetria... eu não vejo interferência, não vejo inibição, não vejo disfunções, tá? Então, na prática, no dia a dia, não tem muito esse problema. E aproveitando, então, a gente entrou nos ímãs, né? Antes da gente falar de ressonância magnética, outras coisas que tem que ter alguns cuidados, muitos pacientes usam aqueles travesseiros ou colchões magnéticos, né? Que tem aqueles discos de ímã, né? Pode usar isso, Gustavo? Não, isso tem que ser evitado. Então, a gente, inclusive, é um ponto que a gente questiona para os pacientes, né, na consulta, porque esse paciente ficar submetido a um campo magnético, né, vamos supor aí um colchão magnético, você passar ali horas, né, sobre o colchão magnético, isso pode gerar disfunção para o dispositivo, então não é recomendado. Pode gerar desgaste precoce, né, da bateria, né? Então talvez seja uma das poucas coisas, né, que a gente deva tomar cuidado, né, ou recomendar para os pacientes é que esse tipo de colchão ou travesseiro não seja utilizado, né? Já tive vários pacientes que ficaram bravos já porque tiveram que trocar o colchão magnético, né? Caro. Mas pode desgastar de maneira precoce. E isso sim pode desgastar de maneira precoce, né? Muito mais do que um exercício ou alguma outra coisa, a bateria do dispositivo. E falando sobre isso, tem alguns cuidados pequenos, na verdade, né? Que quem tem esses dispositivos precisa tomar, né? A gente poderia mencionar aqui, acho que 3 cuidados, né? Um é exames de ressonância magnética, né, Gustavo? Eles podem fazer ressonância magnética? Aí tem que ser confirmado caso a caso, tá? Os dispositivos mais, né, recentes, eles são compatíveis com ressonância. Tá? Só que não é simplesmente vai lá e faz a ressonância. Então é necessário fazer um ajuste do aparelho, tá? Uma programação. Em alguns casos tem que ser feito isso na hora, em alguns casos a gente pode fazer com uma certa antecedência, que tem dispositivos que são ajustáveis e tem um tempo para você realizar o exame. Tá? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Existem dispositivos mais antigos, ou às vezes até eletrodos, né, fios que foram... Às vezes você trocou a bateria, trocou o aparelho, mas o fio é antigo. Então a gente tem que avaliar se pode ou não, caso a caso, fazer ressonância. Então tem que sempre ser confirmado isso com o médico que está acompanhando o caso. Mas a maioria é compatível. A maioria dos pacientes conseguem realizar o exame de ressonância, que é um exame muito importante, né, para alguns casos. E depois de um mês, né, 30 dias, né, a maioria dos dispositivos já é liberado, né, para ser feito o exame de ressonância magnética. Espera aquela fase inicial ali de amadurecimento, né, cicatrização, aqui o eletrodo fica bem aderido, aí já está liberado. E outras 2 perguntas, né, Gustavo, que na verdade fazem parte do mesmo assunto, né? Quando o paciente que tem um dispositivo eletrônico, ele precisa de uma cirurgia, seja qualquer tipo de cirurgia, né? Tem um cuidado, né, que a gente até coloca para os colegas cirurgiões, né, com o que diz respeito ao uso do bisturi elétrico, né, do eletrocautério.
e também uma prevenção de infecção, né? São duas situações que a gente toma um cuidado adicional, né? Perfeito. Com relação ao eletrocautério, quando se faz uma cirurgia e utiliza o bisturi elétrico, ele pode gerar essa energia que é liberada, pode gerar uma interferência no dispositivo. Com relação e que tipo de interferência pode acontecer? Tanto uma inibição do funcionamento do marca-passo, tá? Então ele pode parar de funcionar durante a aplicação da energia. Agora, se for um paciente portador de um desfibrilador, por exemplo, o desfibrilador pode interpretar aquela interferência como uma arritmia e às vezes até dar um choque no paciente de uma maneira inadvertida. Tá? Então a gente também faz um ajuste do aparelho para uma cirurgia na maioria dos casos. Tá? Então é necessário informar o cirurgião, né, que vai fazer a cirurgia. A gente também precisa das informações sobre o que vai ser feito no paciente, se vai utilizar, por exemplo, o bisturi elétrico. E a gente faz os ajustes também, de acordo com cada caso. E existe uma prevenção para infecções que a gente faz, né? Também. Nos portadores desses dispositivos, né? Com o intuito de minimizar riscos mesmo, né? Para várias intervenções, na verdade, né? Sejam intervenções cirúrgicas de grande porte, mas às vezes até para coisas de pequeno porte, como uma cirurgia dentária, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que a gente está com um objeto estranho na corrente sanguínea e no coração. Né? Então você tem ali um fio, um cabo, né, que está percorrendo um trajeto pela veia e está lá dentro do coração, está em contato com a válvula do coração, está em contato com o músculo. Então a gente pode ter, em algumas situações, um aumento do risco de infecção lá dentro do coração, que é a chamada endocardite. E é um cenário gravíssimo, né? É um cenário catastrófico num paciente que é portador de marca-passo. A incidência é baixa, né? Isso é relativamente raro, mas é catastrófico quando acontece, porque o antibiótico ele não age, né, num corpo estranho. Então a gente precisa tirar tudo, né? A gente tem que tirar tudo, tratar com antibiótico, operar esse paciente de novo, reimplantar o sistema. Então isso é muito trabalhoso e muito sério. Então a gente, em alguns cenários, né, pode ser necessário fazer uma prevenção, né, em alguns procedimentos de intervenção. E procedimentos esses que a gente chama de bacteremia, né? Então, assim, naquele que a gente gere liberação de bactérias na corrente sanguínea, essas bactérias circulando na corrente sanguínea, né, parem aí nesses dispositivos, né? E aí vai ter que analisar cada caso também, né? As doenças de base, o tipo de dispositivo implantado, se já teve infecção prévia do coração ou não, né? Mas pode ser necessário, sim, fazer uma prevenção, uso de antibiótico, profilático, que a gente chama, né, antes de alguns procedimentos. Via de regra é uma coisa até bastante simples, né, Gustavo? Às vezes uma dose de antibiótico o paciente recebe ali poucas horas antes da cirurgia, né? E evita todo esse transtorno, né? Sim. Então é importante, né, que quem seja ou portador ou familiar de um portador de marca-passo tenha essas informações, né? A respeito do que pode ser feito, né? O que não pode ser feito, né? Cuidados simples, às vezes, ali do dia a dia que vão permitir que tenha uma vida completamente normal, né? Independente do tipo de dispositivo que ele tenha e assim por diante. Né? Muito bom, Gustavo. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, aí pro pessoal a respeito do marca-passo, né, e da família, na verdade, do marca-passo, né. É um assunto bastante complexo, na verdade, né. A gente está falando aí de menos de 100 anos, né, de tecnologia, tecnologia que continua avançando assim a passos largos, né, no sentido da estimulação cardíaca artificial. E o objetivo, lógico, disso tudo, né, é trazer mais qualidade de vida, trazer liberdade para quem é portador desse tipo de dispositivo. Né? Sempre é importante que quem tem esse dispositivo faça, né, os acompanhamentos regulares, né, com o seu médico de sua preferência, que não deixe de fazer as revisões regulares dos aparelhos, né, Gustavo? E que tire as dúvidas, né? Às vezes a pessoa tem muitas preocupações, muitos receios que talvez nem sejam necessários, né? Ou se prive de fazer algumas coisas, muitas vezes por desconhecimento mesmo, né? E a informação ela é muito poderosa para isso, né? Para que a pessoa possa, sim, ter uma vida normal, né? Independente dela ser portadora de dispositivo ou não. Lembrando para quem nos acompanha aí que sempre que você vê aqui esse logo branco aqui, o Ritmocast em branco, esse vídeo é para você que é paciente, para você que é familiar de paciente, ou para você que se interessa sobre o assunto. Né? Sempre que você vê o logo em azul, é um vídeo que foi feito e pensado
para quem é profissional de saúde. Não que você não possa assistir também, claro. Esse conteúdo está disponível para todos. Gustavo, obrigado. Obrigado, Cláudio. Por participar aqui, esse assunto que é muitíssimo interessante. Se você gostou do assunto, se inscreva aqui no canal, acompanhe os próximos vídeos. Tchau. Até mais.